A gente está falando de efeito hipotensivo. Você já explicou lá no início, efeito hipotensivo é uma redução da pressão arterial que perdura por algumas horas ou até dias após o treino, né? Até tem a galera que chama de efeito agudo e subagudo, né, no treinamento. Que o subagudo seria além do imediato, né? Seria o agudo é o que acontece durante o exercício, o subagudo nos momentos após o exercício e o crônico seria a modificação longo prazo. Em médio e longo prazo por causa do treino, né? Perfeito. Então a gente está falando de efeito hipotensivo e aí tem estudos, inclusive meta-análises, que comparam o efeito hipotensivo de musculação e aeróbico e que comparam o efeito crônico, né? E até pouco tempo acreditava-se que o aeróbico era sempre superior à musculação. Hoje tem a galera do fanatismo da musculação, que é a musculação que salva, aeróbico nem ajuda. E aí, como é que é isso? Um tem maior magnitude, o outro tem maior duração, tem um que funciona mais para uma população, outro que vai funcionar mais para outra. Não tem, a gente não tem como responder todas essas perguntas, porque é o seguinte, antigamente, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar essa questão, realmente tinham muitos estudos envolvendo o exercício aeróbio, né? E poucos envolvendo a musculação, a razão pela qual a gente começou a estudar a musculação. Quando a gente analisa, atualmente, os resultados dos estudos que utilizaram o exercício aeróbio e os resultados dos estudos que utilizaram a musculação, o tamanho do efeito, ou seja, o impacto que isso tem realmente na pressão arterial é basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença. Embora ainda exista uma quantidade grande de estudos sobre exercício aeróbio. Tá? Então, a quantidade de estudos é uma coisa. O resultado que esses estudos apresentam na pressão é outra. E os resultados são basicamente os mesmos. Ou seja, a pessoa pode ter efeito hipotensivo e pode ter redução crônica, seja ela normotensa, pré-hipertensa ou hipertensa, seja fazendo exercício aeróbio, seja fazendo musculação e, de preferência, fazendo os dois. Porque são exercícios que proporcionam modificações fisiológicas diferentes. E ambas as modificações são importantes para a qualidade de vida da pessoa. Então, o que eu digo é o seguinte, na dúvida entre os dois, escolhe os dois. É sempre essa Tem que ser assim. monoarticular ou músculo multiarticular. É para gerar clique. Alta ou baixa intensidade. Pô, não tem essa divisão, né? A resposta tá simples. No mesmo treino, os dois estilos, às vezes. A resposta é tão simples, é só fazer os dois. Né? Você pode fazer em sessões diferentes, um dia aeróbio, um dia força, um dia aeróbio, um dia força. Você pode fazer no mesmo dia, faz aeróbio, faz força, ou faz o aeróbio. Isso vai depender muito da organização de tempo da pessoa, da disponibilidade que ela tem para treinar e da preferência dela. Por exemplo, eu gosto de fazer o exercício de força depois o exercício aeróbio. Tem gente que prefere fazer o contrário, isso não vai repercutir em quase fazer nada. Fazer no meio, intercalado. E o que eu costumo dizer, essa questão da escolha dos exercícios, tem muita gente que me pergunta, mas se você tivesse que escolher um só, qual seria? É a mesma coisa no caso da nutrição. Entre proteína e carboidrato, escolhe um só. Se o cara escolher proteína, ele não vai morrer. Ele vai passar a vida inteira comendo proteína, pode passar a vida inteira comendo carboidrato. Ele não vai morrer, ele vai continuar vivo. Mas seria melhor se ele combinasse as duas coisas, não é isso? É discutir sexo dos anjos, não faz o menor sentido. Pois cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Acho que a discussão é justamente a atividade física gera o efeito positivo na pressão arterial, então fazer ou não fazer, então é para fazer. E aí eu trago uma outra dúvida. Porque eu sempre usou, né? A zumba, porque minha irmã gosta de zumba, ela fica brava comigo. Mas aí, aeróbico, é só correr na esteira, só fazer bike ou entra uma zumba, entra hidroginástica? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tenha como característica a utilização da mitocôndria para utilizar o oxigênio, ressintetizar ATP, isso para mim é aeróbio. Né? Então pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser bike, pode ser dança, pode ser qualquer coisa. Você pode pegar um peso de meio quilo na musculação, levantar durante 10 minutos, passou a ser aeróbio. Ou seja, não é a atividade que determina o que aquela atividade é. Né? É a maneira pela qual ela é feita. Assim como eu posso transformar uma corrida num treinamento de força. Né? Bota uma esteira na inclinação máxima, na velocidade máxima, o cara vai ficar 10 segundos correndo. Né? Ele está trabalhando força muscular ali. Agora, se eu coloco a esteira no plano, velocidade leve, o cara vai ficar um tempão.
Ou seja, a via energética que vai determinar aquela atividade. Então, o aeróbio pode ser zumba, natação, hidroginástica, dança, pode ser, enfim, várias outras atividades. E não tem essa diferença mesmo, você falou, tanto agudo quanto crônico, né? A meta-análise mostra uma ligeira vantagem para a força, mas não tem um estudo. Acho que até o Farinati está nessa meta-análise, que compara a força e o aeróbico. Em relação a efeito hipotensivo, efeito da pressão arterial crônica. Tem uma meta-análise, se eu não me engano, do grupo lá de Connecticut, que o Farinati fez o pós-doc dele lá, da Linda Pescatello, coordenado pela Linda exatamente. Pescatello. Exatamente. Eu até postei na época. Eles têm ali essa meta-análise ela já tem um tempo já que ela foi desenvolvida, né? E eles mostraram que eu acho que o exercício aeróbio teria uma pequena vantagem, não sei se na pressão arterial sistólica, né, em termos de redução. Mas, atualmente, com os conhecimentos que nós temos hoje, eu particularmente acredito que não existe uma diferença que poderia ser classificada como sendo importante, assim. Uma diferença significativa realmente. Não, você tem que fazer o aeróbio, não, você tem que fazer a musculação. Você pode fazer qualquer um dos dois. Você odeia musculação? Faz aeróbio. Você odeia aeróbio? Faz musculação. Você tolera os dois? Faz os dois, que é a melhor coisa que você poderia fazer. Né? E dentro do aeróbio, o que eu posso fazer? Qualquer coisa que seja aeróbia. Né? Então fica à vontade para escolher. Né? E se fizer, realmente você vai ter uma vantagem. A galera hoje está muito nessa questão da polarização. Né? Isso vem muito para a nossa área, para a nutrição. É algo que sai da política para áreas que não tem essa dicotomia, né? Não tem essa divisão, não tem como a gente fazer isso. A verdade, você falou, mas se a pessoa só for comer proteína mesmo, natura, talvez ela não sobreviva muito tempo, né, Pet? Cara, exato. Assim como carboidrato, só comer carboidrato sem vai dar uma proteína, né? Alguma coisa, como é que ele vai ter a desnutrição proteica, né? O cara talvez viva, né? Ele vai viver, ele não vai morrer, né? Mas viveria melhor, né? Com certeza. Se associar a essas coisas. Eu acho que as pessoas querem uma resposta simples, né? E René Descartes disse uma coisa interessante: não existe solução fácil para problema difícil. Né? Só que em alguns casos, a gente é que está tornando o problema difícil, porque o problema é fácil. Né? Qual é o melhor exercício? Como se você tivesse que escolher somente um. Né? Não, existem vários, você pode escolher vários. Qual é o melhor método de treinamento para gerar hipertrofia? É difícil você dizer esse. Em um momento, pode ser um. Mas talvez você tenha que fazer vários outros para chegar ali. Depender do momento, depender de tudo, né? Depende de um monte de coisa. Né? Perfeito. Mas a galera gosta desse clubismo, né? Clubismo. Cara, e é o que dá like, cara. Exatamente. É a polêmica. Né? Cara, não, só a progressão de carga salva. É igual nutricionista especialista em jejum. Foi caraca. Caraca, maluco. Não tem, o cara bota lá na bio, nutricionista especialista em jejum. Foi caraca, é bem contraditório, né? Porque, porra, eu estudei pra nutrir, aí eu vou fazer a pessoa ficar sem comer, meu irmão. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.